Hulk esmaga! É isso aí, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar sobre monstros, mas isso após a vinheta, galera. Pessoal, como eu havia falado no vídeo de chamada, hoje vamos falar sobre monstros, galera, tá? E não só monstro qualquer não são qualquer monstro não, são os dois monstros mais queridos aí dos quadrinhos, exclusivamente da Marvel Comics. Um deles está aqui na minha mão, um é o Incrível Hulk, pessoal, tá? Tá aqui esse bonecão muito legal aqui, foi dado por minha esposa, ela me comprou isso aqui lá nos Estados Unidos quando ela foi, e me trouxe aí esse boneco muito legal, articulado aí, ó. Mas vamos lá, galera, vamos deixar o boneco do Hulk aqui. É isso aí, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Hulk e o Coisa, galera, tá? Esses dois grandes personagens da Marvel Comics aí, né, que tem muita coisa em comum, mas existe também aí uma crucial diferença entre esses dois super-heróis da Marvel Comics aí, né? No caso, o Hulk não é um super-herói mesmo, mas ele é mais anti-herói, mas vamos tratar ele como super-herói também, tá, pessoal? Vamos lá, né? Ele tem suas fases de herói aí, tá? Então vamos lá, galera, é o seguinte, a primeira pergunta que eu faço é: qual dos dois você prefere, o Coisa ou o Hulk? O Hulk ou o Coisa, galera, tá? Porque são personagens que têm realmente similaridades e são muito interessantes quando estão os dois na mesma história, tá? Existe uma rivalidade entre esses dois que é bem interessante, né? É claro que o Hulk tem muito mais fãs, né? O Hulk tem muito mais fãs, até porque o Hulk tem revista própria aqui no Brasil, foi lançado o formatinho do Hulk há muito tempo, né? Do Incrível Hulk. O que acontece, galera? No princípio, e há muito tempo atrás, preferi o Hulk ao Coisa, só que com o tempo de leitura e tal, eu mudei isso e comecei a preferir o Coisa ao Hulk, galera. É engraçado isso. Você fala, como assim, o Coisa melhor que o Hulk, cara? Quarteto Fantástico e tal. Não, olha só, galera, vamos fazer aqui uma análise, tá? Eu sei que o Hulk tem muito fã, eu gosto muito do Hulk também ainda, acho o personagem muito massa, adoro o Monstro Verde, né? Mas o Coisa, galera, ao longo de histórias que eu li dele, ele é divertido demais, galera, ele é muito legal, um personagem bem interessante, peculiar pra caramba. Então vamos lá, galera. Vamos falar aqui sobre os níveis diferentes de monstruosidade. Você considera os dois monstros? Eles seriam tidos como monstros? Ou a palavra monstro não se adequaria a esses dois personagens que são, na verdade, heróis, anti-heróis, super-heróis de quadrinhos, né, cara? Afinal de contas, eles em suas histórias tendem a fazer o bem, salvar os outros, né? Defender o planeta Terra, né? Salvar os seres humanos e tal. Mas, galera, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Tem esses dois quadrinhos aqui, eu não estou os mostrando à toa, não. São dois quadrinhos excelentes, muito bons aí. Um é o formatinho do Hulk, número 38, tem esse confronto entre o Coisa e o Hulk, que é divertidíssimo, apesar dessa história estar incluída aqui na capa, né, e ser do título do Hulk, aqui, Incrível Hulk. Essa história, pessoal, ela é protagonizada e narrada pelo Coisa. O Hulk aqui é só coadjuvante, mas a história do Coisa aqui, tá, galera? E essa aqui é uma história que tem os dois aí protagonizando, os dois na capa aí, tá? São bem diferentes as histórias, mas são bem legais, tá? E aqui, galera, é o seguinte, vamos lá falar sobre o tipo de monstro, né? A principal semelhança dos dois é que são dois monstros envoltos no mundo do super-herói. São dois monstros que combatem vilões, né? Estão em meio a outros super-heróis, Vingadores, Quarteto Fantástico, né? X-Men, por aí vai. São monstros que têm um tipo parecido em termos de tamanho, né? Então eles têm essas semelhanças aí em termos apenas físicos de aparência, né? Mas, cara, a semelhança morre aí. Fora isso, Coisa e Hulk tem diferença crucial. Primeiro é que o sofrimento que o Bruce Banner tem é bem diferente do sofrimento que o Ben Green, o Coisa, tem. E são diferentes tipos de monstruosidade, né? No caso do Incrível Hulk, o que acontece, galera? O Incrível Hulk, ele é, por vezes, o Bruce Banner, que é um ser humano, um corpo normal, o cientista, Bruce Banner, super inteligente e tal. E ele também é o Incrível Hulk. Então qual é o principal dilema e o sofrimento, o drama na vida do Bruce Banner? É que ele vira um monstro ao qual ele não tem controle, né? Então o Hulk, ele não é só um monstro pela aparência dele verde, né? Ficar gigante, grandão, furioso. Não, ele é um monstro que não tem controle muito sobre seus atos. Geralmente o Hulk, quando ele desperta, o Hulk aparece, ele já vem enfesadão, né, cara? Fazendo coisas que ele pode se arrepender, né? Por mais que o Hulk é provado que ele não é uma besta fera. Ele é como se fosse uma espécie de uma criança que não gosta de ser incomodada, né? Um ser que gosta de ficar solitário, que não gosta de incômodo. Mas, em várias histórias, o Hulk praticou atos que ele se arrependeu, o Bruce Banner sentiu isso depois, né? Tipo, o Hulk faz a besteira, o Bruce Banner tenta consertar. Então o Bruce Banner,
ele sofre da maneira de que ele vira um monstro ao qual ele não tem controle mental sobre ele, né? Ele não tem um domínio da psique do Incrível Hulk. Teve fases, óbvio, né? O pessoal que lê Hulk sabe. Teve fases que o Bruce Banner tomou sim controle do Incrível Hulk e virou a fase do Bruce Banner no corpo do Hulk, né? Que é quando o Bruce Banner realmente ele mantém o seu intelecto e sua mente mesmo no corpo do Incrível Hulk. Ele suprime aquela mente selvagem do Hulk, aquela mente mais bestial e enraivecida do Hulk, né? E toma o controle do próprio monstro, virando até um super-herói. Tem a anistia do presidente americano e tal. Ele é visto como herói por todo mundo. Então teve isso aí. Mas isso foi uma fase pequena, né, comparada à maior fase da história da vida do Hulk, né, cara? Que é aquele dilema entre o homem e o monstro. Negócio meio o médico e o monstro ali, né? Já o Coisa, galera, ele sofre de um outro tipo de problema. O Ben Green, qual é o problema? O principal problema do Ben Green é ele ser um monstro em tempo integral, manter sua consciência sobre essa sua forma física monstruosa, de pedra, homem de pedra, um pedregulho ambulante, né, cara? E ele não conseguir voltar à forma humana de Ben Green, cara. Uma vez que o Ben Green, em sua forma humana, era um cara bonitão, um cara que jogava futebol americano, era um piloto de caça, era um cara que tinha, né, velho, uma certa vaidade ali também, era um cara que sabia lutar, era um cara que tinha a forma física em dia. Então o sofrimento do Ben Green, cara, é um sofrimento muito diferente do sofrimento do Bruce Banner, né? O Bruce Banner, ele pode, vamos dizer assim, né, cara, se valer de ser um ser humano, só que o principal medo dele é perder o controle e virar um monstro que ele não consegue controlar. Já o Coisa, ele é um monstro que ele controla, ele é um monstro 100% tempo integral, mas ele não pode ter nenhum vislumbre de ser humano de volta, ele não consegue voltar à sua forma humana. Então essa é a principal diferença entre esses dois personagens, né? No caso do Ben Green, eu acho que psicologicamente isso aí deve ser horrível, porque veja só, ele não consegue voltar de nenhum jeito à sua forma humana. Ele está preso dentro daquele corpo de pedra, cara. Tudo bem, já teve fases aí, e volto a dizer, quem lê os quadrinhos, como eu que leio os formatinhos aí e tal, as histórias nos quadrinhos, o Coisa teve fases que o Ben Green voltou a ser o Ben Green em seu corpo humano, né? Tipo, uma vez foi através de uma máquina, de um maquinário que o Reed Richards conseguiu desenvolver, e esse maquinário, esse apetrecho aí, esse dispositivo, conseguia meio que transformar o Coisa em seu corpo de Ben Green, né? Ele conseguia, vamos lá, reverter a forma humana de Ben Green. Mas era por causa de uma máquina que quebrou, não conseguiu voltar a funcionar, e o Coisa não conseguia mais ter nenhum acesso a seu corpo humano normal, né? O Reed Richards não conseguiu refazer aquele tipo de coisa. Não sei como deu resultado isso, mas qual fim deu essa máquina, mas não adiantou mais, né? E também teve aí na Guerras Secretas, o Ben Green, ele voltava a ser o corpo dele normal de um ser humano, mas de forma muito involuntária, né? O Ben Green não tinha como se transformar num Coisa quando ele quisesse, e nem como se transformar quando ele queria, como sempre foi o caso, né? Ele se transformar, ele voltava a ser o Ben Green de maneira inesperada e até no meio da ação ali, podendo ter risco de morte, porque ele no corpo do Ben Green é um ser humano normal, ele não fica com a resistência que o Coisa tem, né, cara? Então, em suma, o Coisa é um monstro em 100% de tempo integral, mas mantém todo o seu controle e sua consciência ali, o que gera um drama por ele saber que é um monstro, não tem como voltar a ser humano. E o Bruce Banner tem um problema, no meu caso, assim, na minha opinião, um pouco diferente e mais grave, é que ele tem o medo de perder o controle, porque ele sabe que vai virar um monstro ao qual não tem o menor domínio, né? Mas teve fase aí do Hulk Professor, que é o Hulk que mesclou a personalidade do Bruce Banner com o Hulk cinza, o Hulk selvagem, e virou aquele Hulk lá descoladão, e ele ficava 100% como um Hulk ali, né? Um Hulk Professor. Mas a fase, vamos dizer assim, que o Bruce Banner mais curtiu foi a fase que ele controlava a sua transformação no Incrível Hulk, e quando se transformava, ele mantinha todo o seu controle, seu intelecto de Bruce Banner no corpo do Gigante Verde, tá? Mas galera, eu acho espetacular esses dois personagens. Por que eu passei a chamar do Coisa, galera? Porque o Hulk, tudo bem, é um personagem interessantíssimo, eu ainda gosto muito do Incrível Hulk, adoro o personagem, curto demais ele, é um dos meus preferidos aí, né, dos super-heróis dos quadrinhos e tal, né? Mas o Coisa, cara, eu passei a gostar mais porque o Coisa, como personagem, ele é muito espirituoso, ele é cheio das tiradas, cara, ele é engraçado, ele tem um jeito meio desbocado, e ele é bem pragmático, um cara simples, tá? É um cara que vê a vida com uma simplicidade, gosta de coisas assim do cotidiano, é meio boêmio e tal, ao mesmo tempo gosta de luta, gosta do mano a mano, tá? Eu gosto demais, cara, e ele quando discutindo com o Hulk é muito engraçado. O que acontece aqui, pessoal? Essa revista aqui, eu vou dar rapidamente sobre ela, é um formatinho aqui da Hulk 38, na qual essa história aqui, o Doutor Estranho, ele pede o auxílio do Coisa
para combater um certo mago chamado Xandu, que é um mago bastante poderoso, né, com poderes bem, né, que chegam a rivalizar por um certo momento com o Doutor Estranho. E esse Xandu, galera, ele tava dominando aí algumas dimensões e ele veio se engraçar aqui na Terra, né? Foi dominar lá Nova York, para variar. E aí quando ele chega lá, esse Xandu, galera, esse Xandu, ele, o que ele faz logo? Ele joga uma espécie de feitiço que deixou todo mundo na cidade, né, meio zumbificado. O pessoal ficou zumbificado, em transe lá, meio vegetativo assim, sem controle nenhum, né, o pessoal ficou lá só perambulando, sem mente, né. E ele já vê logo o seguinte também, ó, o Xandu, para variar, o que ele fez? Ele dominou a mente do Hulk. O que eu não gosto às vezes do Hulk é isso, velho, porque vários vilões têm essa mania de ficar hipnotizando o Hulk, né, controlando a mente do Hulk assim em momentos oportunos, e usa o Hulk como uma espécie de leão de chácara aí, né? É isso que o Xandu faz. Ele já usa o Hulk para combater o Coisa, porque o Xandu viu que o Doutor Estranho tinha contado com o apoio do Coisa, né, em outra situação. Então aqui já na primeira página aqui, o Coisa narra que ele foi convocado pelo Doutor Estranho para ajudar o Doutor Estranho a sair de umas dimensões aí que ele estava preso com vários monstros. A Coisa vai lá, ó, enfrenta esses monstros todos, esses monstrengos todos, salva a pele do Doutor Estranho, né? E aí depois o Coisa se depara lá em Nova York, né, cara? Tenta se confrontar com o Hulk, que foi dominado ali por um feitiço do Xandu, galera. E esse história aqui, pessoal, é todo um ritmo frenético, é muito engraçado. Porque o que acontece? O Hulk, galera, sempre que ele... Por mais que o Coisa e o Hulk já tinham se enfrentado várias vezes em histórias aí na Marvel, né? Nos quadrinhos, eles já se engalfinharam uma boa quantidade de vezes, né? Trocaram porrada, bordoada, né, cara? Foram pra vias de fato. O que acontece é que o Hulk, ele é realmente mais forte que o Coisa. Até porque a força do Hulk, ela aumenta com uma raiva, né? Ele tem uma força e resistência gradativa de acordo com a sua fúria, com o seu estado emocional. Já o Coisa não. O Coisa é bastante forte, é bastante resistente, mas sua força ela é limitada. Ela não aumenta progressivamente com o seu estado de espírito, vamos dizer assim, né? O Hulk não. Só que o que acontece é, o Coisa, galera, ele é muito mais habilidoso em combate do que o Hulk, né, cara? O Coisa luta muito mais do que o Coisa luta muito mais do que o Hulk. O Coisa é muito mais malandro que o Hulk, mais espertalhão, mais safo. Sabe lutar. O Coisa, como o Ben Green já tem experiência de boxe, né, cara? Já tem experiência como lutador de luta livre ali, ele fez lutas de lutador de rua, né? Então ele tem umas técnicas de wrestling e tal. E ele usa isso com o Hulk, cara. Só que aí o Hulk, quando atinge picos, né, vai atingindo mais níveis de fúria, ele passa o Coisa em força, em resistência, e aí ele acaba invariavelmente vencendo o Coisa por conta do seu físico mais ampliado, né, cara? E poderio físico ampliado. E esse choro aqui é muito interessante, que você vê aí, ó, já começa uma explosão, né, mandando coisa pra longe aí, ó. E o Coisa já vê lá, né, cara? Já vê lá o Hulk, né, cara, sendo dominado pelo Xandu e mandando o Hulk pra cima do Coisa. Eu já vi o Hulk cair em cima do Coisa, o Coisa dá um rolamento, ó. E começa uma treta, galera, bastante legal, interessantíssimo. Aqui tá o Xandu, ó. O Xandu se confrontando com o Doutor Estranho. Lá, isso acontece aqui, lá na mansão do Doutor Estranho, galera. Lá na casa do Doutor Estranho, na residência dele, na mansão dele, no Santo Sanctório, tá rolando isso aí. Essa confusão aí de Xandu e Doutor Estranho. E o Coisa, ele tá se confrontando com o Hulk aqui, ó. Só que aqui o Coisa diz que tem uma vantagem, porque ao mesmo tempo que o Hulk tá sendo dominado pelo Xandu, essa dominação mental do Xandu no Hulk impede que o Hulk fique enfurecido, né? Então o Hulk não consegue ter acesso de fúria e com isso aumentar a sua força. O que deixa o Coisa numa vantagem aí, né? Que já que a força do Hulk não está aumentando, e o Hulk também não está 100% aqui, porque ele está meio lento devido a esse controle mental, que está travando algumas coisas nele aí, né? Aí o Coisa se aproveita disso, cara, e leva uma certa vantagem no Hulk aí na luta, né? Aí o Coisa se aproveita, galera, dá várias bordoadas aqui, olha isso, cara. E o Coisa vai batendo no Hulk, né? Que ele tem que desmaiar o Hulk, para quando ele desmaiar o Hulk, ele conseguir ter acesso até o Xandu e liberar o Doutor Estranho do domínio desse Xandu e vencer, né, o Xandu junto com o Doutor Estranho. Mas ele vai batendo no Hulk, cara, e se culpando, porque ele sabe que o Hulk não tá 100% aqui. O Hulk não tá 100%. Ele queria vencer o Hulk, se fosse possível, não gostou mais. Mas ele sabe que não consegue, porque o Hulk é muito forte e fica muito mais poderoso que ele com o tempo, né? Olha esse soco que Coisa deu no Hulk aqui, cara. Nossa senhora, mandou o Hulk na parede aí, né? E aí, cara, o Hulk... A gente sabe que o Coisa é muito mais malandro que o Hulk na luta, né? O Coisa sabe lutar mais que o Hulk. Só que aí, cara, chega um dado momento que o Hulk, né, cara, o Xandu vê que o Hulk tá levando o atraso, né, porque o Coisa tá se levando a melhor na luta contra o Hulk. Aí o Xandu percebe que o Hulk vai ficar mais forte se ficar enfurecido. Aí o que é que faz o Xandu? Ele libera o Hulk do seu controle mental. E aí o Hulk, cara, já acorda aqui puto da vida, porque sabe que vão bater um monte de bordoada.
e viu que manteve o soco nele foi o Coisa, cara. Aí o Hulk já mete o socão. O Coisa tem que explicar aqui, ó. O Coisa é muito engraçado, tem que explicar. Galera, Verdinho, eu vou tentar te explicar, peraí, não é bem assim não. Aí o Hulk já mete o socão no Coisa aí, galera. E aí é um Deus nos acuda agora. Porque o Coisa tem que confrontar o Hulk, né? Tem que despistar o Hulk. Dar um zolé no Hulk aí, né, cara? O Coisa dá choque no Hulk. Ele tenta vencer o Hulk de várias formas aqui, cara. Tanto é que aqui o Hulk leva o choque, o Hulk fala aqui, o Hulk fala aqui, ó. O Hulk fala, pedregulho queimou o peito de Hulk, doeu. Aí o Coisa fala, como doeu? Tudo isso pra você só dizer que doeu, pô? Puta merda. A Coisa fica impressionado com a capacidade do Hulk de resistir às coisas, cara. Aí o Hulk desce um murro com as duas mãos aqui, ó. Um soco duplo, metendo coisa pra dentro desse esgoto aqui. Mas aí até o Coisa fala, essa humilhou. Pelo menos isso me garante um pouco de distância daquela praga verde. Aí aqui, né, cara, ele sai fugindo do Hulk porque ele tem que ajudar o Doutor Estranho, tá? Ele não tá interessado em vencer o Hulk, agora ele viu que o Hulk tá se enfurecendo e tá ficando mais perigosa a situação. E aí o Coisa vai estivando do Hulk aqui, cara, mas ainda tem muito mais treta. Ó, aqui tem hora que o Coisa se esconde, olha como o Coisa é esperto, cara. Ele se esconde aqui, ó, o Hulk meio doidão vai atrás dele, ó. Quando o Hulk aparece aqui, o Coisa mete um socão no Hulk aqui, ó, mete um socão. Vou pegar essa pilastra aqui e derruba, cara, o sistema de esgoto todinho em cima do Hulk, cara. Essa história é muito boa. Até o Coisa fica preocupado, porque ele viu que derrubou sem querer aí todo o quarteirão em cima do Hulk. Ele tá preocupado se o Hulk vai sobreviver depois disso, né, cara? Ele vai lá, tipo, ver se o Hulk tá bem aqui, né? A Hulk já acorda, meu irmão, descendo a bordoada no Coisa, e o negócio se repete e é muito legal, galera. Até ele chegar ao Doutor Estranho, o Coisa tem que se desvencilhar do Hulk, e o Hulk fica caçando Coisa aí pra tudo que é canto. É muito legal, galera. Vale muito a pena essa história aqui, tá certo? Enquanto está lá o Doutor Estranho, ó, contatando Coisa, né, dizendo que o Coisa tem que chegar lá pra ajudar ele, porque esse Xandu tá se misturando aí com um Rubi, que é poderosíssimo, e se a alma desse Xandu se misturar à essência desse Rubi, esse Xandu vai virar uma espécie de ser onipotente praticamente e tal, e o Coisa tem que ir lá pra destruir esse Rubi, porque enquanto o Xandu tá nesse processo de se mesclar a esse Rubi, ele tá no processo mesmo meditativo, né? Então o Rubi fica vulnerável ao ataque físico, e aí o Doutor Estranho tá chamando Coisa pra quebrar o Rubi no socão lá, cara. Ó, que na hora que o Coisa desce duas mãos aqui no cais, ó, derrubando o Hulk na água, né? O Hulk na água, e o Coisa quer contar com essa vantagem para ele conseguir chegar até o Doutor Estranho lá no Sanctum Sanctorum, né? Em Nova York. Aí ele vê que o Hulk aparece aqui na água. Ele vê que o Hulk já sai daqui da água aqui, ó, né? E aí o Coisa tem que se apressar, pega um táxi e o Hulk vai atrás dele, pulando atrás do táxi. Cara, essa história é muito legal, bacaníssima. Eu indico muito aí pra vocês, tá? Hulk número 38, uma história bacaníssima aí, protagonizada pelo Coisa e o Doutor Estranho, que é coadjuvante, mas tem participação bem importante aqui do Doutor Estranho. E o Hulk, que é coadjuvante, né, velho? Né, representando uma ameaça ao Coisa aí. Muito legal, galera. E a outra história é essa aqui, que é muito boa, que é o Coisa Golpe Baixo, tá? Essa história aqui, pessoal, só pra lembrar, ela foi escrita e desenhada por Jim Starlin. Jim Starlin, cara, manda muito bem. O cara que criou o Thanos, escreveu o Desafio Infinito, aquela saga do Thanos lá. O cara que tem história já, né? Na DC ele escreveu o Odisseia Cósmica. O cara que tem história já, galera, nos quadrinhos, tá? E aqui, pessoal, muito legal essa edição aí, Hulk Coisa aqui, ó. Golpe Baixo, história muito bacana, escrita pelo Bruce Jones, que escreveu o Hulk aí, uma fase bem interessante do Hulk, o Bruce Jones, né? Ele escreveu. E desenhos de Jay Lee. Aqui, galera, olha que só que bacana. As capas bem fuderosas aqui, ó. Muito bom, galera. Aqui já aparece o Bruce Banner no café e o Coisa indo conversar com o Banner aqui sobre histórias do passado entre eles, galera. E aqui eles dois justamente lembram, até daqui o Coisa tá aqui, ó. Aí o Coisa fala que ele não quer conversar com o Magrelo não, com o cientista não. Ele quer conversar com o outro, né, com o Hulk. Aí ele dá um tabefe aqui no Bruce Banner, cara, ó. O Coisa dá um tabefão no Bruce Banner. E aí só volta o Hulk aqui, cara. Só vê aqui a diferença da busanfa aí, ó. Chega lá o Hulk, ó, atrás do Coisa, eles ficam conversando. E aqui o Coisa e o Hulk vão lembrando, cara, de histórias suas do passado, seus confrontos, né, cara? Como cada um enxerga as suas histórias, né? Que tiveram um com o outro aí, dos combates que lutaram, das tretas que tiveram, né, cara? E aqui, cara, é relatado uma das únicas vezes que o Coisa conseguiu vencer o Hulk, que foi na fase do Hulk inicial lá, o Hulk que está sendo perseguido lá pelo General Ross e o exército lá, o General Ross. O General Ross contatou o Quarteto Fantástico, cara. Aí tem um momento que o Hulk e o Coisa, eles lutam ferrenhamente, cara.
E nesse confronto aí, o Coisa diz que ele venceu o Hulk aqui, cara. Aqui tá, ó, o General Ross falando com o Coisa Fantástico. E aqui tem uma briga entre o Coisa e o Hulk, cara. Muito massa. E nessa luta aqui, o Coisa fala que lembrou que venceu o Hulk, cara. Ele venceu o Hulk na trocação franca aí, cara. E só ele não terminou o serviço porque o Hulk virou o Bruce Banner. E aí o Coisa não conseguiu dar um soco num ser humano normal, né? Indefeso ali. Ele achou que era covardia. E ele não sabia que o Hulk poderia virar um humano normal, virar o Bruce Banner. Ele não sabia que o Bruce Banner era o Hulk, né? Então, galera, muito massa. Indico também essa hora aqui, ó. Hulk e Coisa, né? Era a Marvel Apresenta número 24. Muito bom aí, diga essas duas histórias, tá certo, pessoal? Então, se a galera, quem gostou daquela curtidinha aí, tá, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e amigas, tá certo? E até o próximo Aguiar. Tenho que falar, galera!